Capítulo 5.2 Síntese abiótica de aminoácidos. Miller propôs que a formação de aminoácidos teria ocorrido via síntese de Strecker, em que o cianeto adiciona a carbonila, seguido da aminação redutiva e hidrólise da nitrila. As condições de síntese em laboratório envolvem a adição de cianeto e amônia a um aldeído, formando uma aminonitrila. Na sequência, um ácido forte é adicionado para hidrolisar o intermediário, resultando no aminoácido. A sequência de passos é muito importante para o sucesso do experimento. Por exemplo, se for o ácido for adicionado no início da síntese de Strecker, os rendimentos serão muito baixos, porque o cianeto passa a ácido cianídrico, HCN, gasoso, que abandona o ambiente da reação. A remoção deste reagente impede o progresso da reação. O HCN é um gás mortal, que se liga ao ferro 2 de enzimas como a hemoglobina e o citocromo C. A presença da amônia é crucial para que o experimento resulte em aminoácidos, porém as propriedades químicas da amônia são claramente incompatíveis com sua presença em um planeta próximo ao Sol, porque a radiação solar resultaria na fotodissociação da amônia, resultando na sua total decomposição. A presença de amônia na atmosfera apresenta dificuldades, pela alta solubilidade da amônia em água. Se fosse permitido que o sistema entrasse em equilíbrio, toda a amônia estaria solubilizada em água, e não estaria presente em fase gasosa. Além disso, a amônia deveria reagir com o ácido fórmico que também é formado na reação, em proporção maior do que a glicina e formar o sal, que deixaria a amônia sem a reatividade necessária e o sal seria solúvel em água. A presença de amônia na atmosfera é incompatível com a presença de CO2, que deveria ser outro gás presente na atmosfera primordial e que Urey e Miller não adicionaram no experimento. A reação principal entre amônia e dióxido de carbono é a formação de bicarbonato e carbonato de amônio abaixo de 129 graus centígrados. Ou seja, a reação entre amônia e dióxido de carbono levaria à formação de materiais sólidos que não teriam volatilidade suficiente para serem expostos às faíscas que Urey e Miller utilizaram como fontes de energia. Uma nova proposta para a formação dos aminoácidos por um intermediário mais estável do que o formaldeído, a formamida, HCONH2, líquida na faixa de 2 a 210 graus centígrados a uma atmosfera de pressão, apresenta baixa pressão de vapor e um comportamento ácido-básico menos acentuado do que a água. Os problemas de hidrólise da formamida já foram citados anteriormente, o que a torna um reagente problemático na presença de água. As interrogações sobre o experimento de Miller-Urey não param na rota de reação. As hipóteses sobre a atmosfera primordial passaram por reavaliações, passando das condições fortemente redutoras de Miller, contendo H2, NH3 e CH4 para uma composição mais neutra, formada principalmente por N2 e CO2, pequenas quantidades de CH4, H2 e O2. A presença de HCN e NH3 na atmosfera foi descartada, porém sua formação tem sido postulada em fontes hidrotermais para dar sobrevivência à síntese abiótica das nucleobases, porém a hidrólise do HCN não é considerada, colocando sérios questionamentos sobre a validade dos experimentos. A mudança no ponto de vista levou a mudanças nos gases, utilizando outras formas de energia para a síntese de compostos orgânicos, e na maioria não houve a produção de aminoácidos, enquanto outros formaram menos de 1% de aminoácidos. Experimentos utilizando a atmosfera mais plausível atualmente, constituída por CO2 e N2, também não produziram quantidades detectáveis de aminoácidos. A hipótese da contribuição dos sistemas hidrotermais para o surgimento da vida surgida nos anos 1990 levou a uma nova série de experimentos substituindo as descargas elétricas por condições mais suaves, usando o calor como fonte de energia para as sínteses. Os experimentos nessas condições produziram quantidades ínfimas de aminoácidos. Por exemplo, Renete conduziu uma reação de uma solução aquosa contendo altas concentrações, acima de qualquer disponibilidade pelo ambiente de formaldeído, cianeto de potássio, cloreto de amônio na presença de sulfeto de ferro e óxidos de ferro, e pó de platina a 150 graus centígrados por mais que 54 horas, formando concentrações na ordem de milimolar de glicina e na ordem de micromolar de aspartato, serina, glutamato, alanina e isoleucina.
As mesmas condições que podem sintetizar aminoácidos também podem decompô-los, e numerosos experimentos relataram a rápida decomposição mesmo durante aquecimento suave. Embora alguns aminoácidos de estrutura mais simples são formados em misturas de gases em condições vigorosas, outros aminoácidos como histidina, fenilalanina, tirosina, lisina, triptofano, entre outros não ocorrem em nenhuma destas reações. Essa dificuldade põe em xeque as teorias que requerem o desenvolvimento de caminhos catalíticos que envolvam enzimas como passo inicial. Os experimentos que formam aminoácidos com carbonos assimétricos resultam em uma mistura racêmica com 50% da forma R e 50% da forma S. Os seres vivos sintetizam os aminoácidos assimétricos das proteínas apenas na forma S, resultando na homocoiralidade. As proteínas formadas a partir de misturas racêmicas não seriam reprodutíveis, levando a uma grande variação estrutural, o que impediria qualquer funcionalidade. Um problema adicional é a estabilidade de aminoácidos. Dentre os 20 aminoácidos proteinogênicos, 10 deles são instáveis e sofreriam rápida decomposição nas prováveis condições da Terra primitiva. Por exemplo, glutamina e asparagina são termicamente instáveis, enquanto cisteína, metionina, triptofano, histidina, tirosina e fenilalanina são rapidamente destruídas por radiação ultravioleta. Esse vídeo faz parte do livro Origem da Vida, o problema químico. Neste livro, são expostas as principais ideias sobre a origem da vida e as suas dificuldades. As diferentes propostas para as condições da Terra pré-biótica, antes da vida, atmosfera, oceanos, minerais são postas em confronto com o conhecimento químico atual, avaliando a sua adequação com a formação dos tijolos da vida, aminoácidos, açúcares, lipídios, RNA, DNA e as outras moléculas da vida. Convido você a se inscrever no canal e comprar o livro Ajuda o Canal.